Bom, gente, gravando a aula, eu vamos dar aqueles recados iniciais, né? E, e dar o encaminhamento aqui. Primeira coisa, lembrar vocês, bom, eu recebi as provas, somente um colega de vocês não postou. Eu falo assim, descontando aqueles muitos que a gente crê que abandonaram a disciplina, trancaram ou coisa do tipo. Então, eu, eu eu acho que nós estamos fechando a disciplina, então, assim, considerando que a gente está fechando, então, provavelmente com 22 alunos, que é o que está na minha continha aqui. Bom, chegou agora também o Fabrício, deixa eu aproveitar e já anotar aqui, Fabrício. Então, eu acho que a gente, como é de sempre que acontece, né, e esse ano não é diferente, a gente tem uma, uma consolidação da turma, mesmo quando a gente começa aí com a primeira avaliação e com a apresentação dos trabalhos, né? Bom, com relação aos trabalhos, assim, os grupos que estão me procurando, a gente está conversando, estou gostando da evolução, tá? Vocês estão compreendendo a ideia, estão aprendendo com isso, tá? Porque é importante esse mexer com a construção do SAG, porque vocês vão vendo as diversas formas de como esses SAGs são formados. Acho que esse é talvez o principal objetivo desse exercício, né? Entender como é que é construído, não só assim a parte operacional de montar o modelo, mas de entender como que funciona o SAG, né? Quem vende para quem participa, quem tem posições diferentes dentro do SAG, e não só o trabalho que vocês estão fazendo dentro do grupo de vocês, mas também quando a gente traz aqui para essa aula e vocês veem do colega. Tá? Então, assim, eu acho que as próximas aulas elas vão ficando cada vez mais enriquecedoras. Bom, hoje a gente tem a terceira aula de apresentação desses trabalhos. E a gente já começa, então, a rever trabalhos já apresentados e, com certeza, melhorados. Né? Esse que é o objetivo. Então, eu ainda não corrigi as provas, voltando aqui nas provas, eu ainda não corrigi, né? Porque vocês entregaram até o meio da semana, até quinta-feira. Eu não tive tempo, mas durante essa semana próxima eu corrijo e coloco lá as notas para vocês. Bom, valendo ainda aquele critério da, da ausência justificada, né? Então, aqueles que eventualmente perderem a aula, mandem para mim um resumo dentro da semana, me mandem um resuminho do que está na aula gravada e a gente justifica a falta. Mas o objetivo principal é vocês estarem aqui, né? Porque depois você assistir coisa gravada não é muito legal. E então, vem cá, assista, pergunte se for possível, tire dúvidas, né? Porque acho que esse que é o momento. Da mesma forma, a gente tem aquelas salas dos grupos de cada um dos grupos, onde é que vocês podem também conversar entre vocês, e também, se for o caso, agendar comigo e a gente, dentro do possível, está lá com vocês batendo um papo. Bom, na próxima aula, a gente volta a ter uma aula teórica. Vai ser a aula sobre gerenciamento de SAG. Essas aulas teóricas, elas ajudam a trazer alguma ideia, alguma luz à construção dos modelos de vocês. Tá? Daqui para frente, a gente vai ter aulas mescladas entre apresentação de trabalhos e aulas teóricas. Não são muitas aulas teóricas a mais, tá? E a próxima prova, com certeza, ela vai envolver conteúdo dos trabalhos de vocês. Essa eu até abri mão, porque estava no início, falei, não, deixa quieto, tinha muito conteúdo teórico para a gente explorar. Mas na próxima prova, a gente vai trabalhar também com perguntas relacionadas aos grupos que estão apresentando, que não precisa ser necessariamente o seu grupo, tá? Bom, essa próxima aula da semana que vem, eu já coloquei os vídeos lá gravados, são, são duas partes, né, de um mesmo vídeo, que é de uma orientanda minha do mestrado, a Bia. Ela, inclusive, é ex-aluna do curso de gestão de agronegócio, e ela está fazendo estágio de docência, e sempre o aluno de estágio de docência a gente coloca para dar uma aula. Eu estarei aqui junto com ela, tá? Bom dia, Alexandre.
eu estarei aqui junto com ela e tirando algumas dúvidas, tá? Mas o vídeo aula já está lá e ela também é responsável por depois fazer questão, uma ou mais questões da prova de vocês e também corrigir, ok? Relacionado ao conteúdo que ela estiver passando. Bom, o que não impede, muito pelo contrário, vocês devem estar lá e acompanhar e assistir a aula, tudo normalmente como se fosse eu, ok? É uma aula normal. Bom, eu acho que chegou bastante gente aí depois que eu comecei a gravar. Eu vou, mas aí no final a gente confere aqui todo mundo que chegou. Hoje a gente vai ter a apresentação também de novos grupos. O primeiro grupo que vai apresentar, se ele tiver todinho aí, é o grupo do arroz. Porque vocês lembram, na semana passada, ele iria também apresentar e acabou que não deu tempo. Então eu prometi que ele seria o primeiro hoje, e caso não seja o primeiro, ele seria o segundo, assim, ou seja, ele apresentaria hoje. O grupo do arroz também conversou comigo durante a semana e eu acredito que tem algumas evoluções interessantes que podem contribuir com os demais grupos, ok? Daqui para frente, as manifestações de apresentação vão acontecendo conforme vocês quiserem. Então, por exemplo, o grupo do arroz que vai apresentar hoje, ele não apresentaria na próxima, ok? Porque na próxima aula de apresentação de trabalhos, a gente tem que dar oportunidade para os outros. A não ser que não tenha ninguém para apresentar e eles queiram apresentar de novo. Aí está livre. Mas a ideia é que a gente faça esse revezamento. E, obviamente, essas apresentações elas contam nas participações que vai entrar na nota de vocês, tá bom? Nas notas coletivas da disciplina. Bom, chega de falatório, né? Vamos ver lá, grupo do arroz, está aí? Pode apresentar? Vou compartilhar a tela, professor. Tá, quem mais está aí? Todo mundo? Daniele, Mariana, Jonathan e Letícia. Beleza, então pode A Mari compartilhar. também tá. Isso, Mariana. Ela falou, tá. Pode compartilhar então. Lembrando, enquanto a Daniela está compartilhando aí, lembrando que essas apresentações agora elas são somente do modelo, tá bom? Agora não queremos mais aquela introdução que nós já vimos, já conhecemos o que é arroz, a importância do arroz no país. Agora o grupo vai apresentando o modelo e a gente vai comentando em cima da apresentação deles. Dá um jeito de ampliar essa tela e vai andando com ela, né, Daniela? Isso, vou sim. Bom, aqui está o nosso novo complexo agroindustrial, que a gente montou essa semana depois da reunião que a gente teve com o senhor. Basicamente, ambiente institucional e ambiente organizacional permaneceram iguais, não teve mudança nesse sentido. Bom assim? Uhum. Bom assim? Tá bom, acho que tá bom. Para mim tá. Eu que sou o mais ceguinho da turma, acho que tá bom para mim. Vai lá. Bom, aqui, começando com os fornecedores, nós temos aqui os fornecedores, acho que os mais ligados aos produtores, que a gente conseguiu desvincular aqui, né, separar para o pessoal dar uma olhada, fornecedor de substratos, corretivos, adubos, fertilizantes, biofertilizantes e condicionadores de solo. Esses fornecedores, eles vendem principalmente para os grandes produtores, sejam, como mostra as setinhas, sejam eles produtores do arroz irrigado ou do arroz sequeiro. Aqui, em segundo, temos o fornecedor de defensivos agrícolas. Eles vendem para todos, no caso, tanto para o produtor grande quanto para o pequeno, seja irrigado ou seja sequeiro. Claro que em menor ou maior volume, né? Temos o fornecedor de equipamento de irrigação. Esse aqui vai atender apenas ao grande produtor irrigado. O pequeno produtor irrigado ele não tem condição financeira de alugar ou comprar esse tipo de equipamento. Talvez alugar até sim, mas eu acredito que comprar aqui no sentido de comprar, não. Fornecedor de sementes. Aí, nesse caso aqui, o fornecedor de sementes, todos eles compram. Todos os produtores, sejam eles o grande, o pequeno e o que trabalha com irrigado ou com sequeiro. Dentro aqui do complexo, vamos lá. O produtor,
esses dois produtores primeiro, que são os grandes produtores de irrigado e sequeiro, a gente até tentou puxar aqui, professor, para puxar aqui para ficar maiorzinho, para puxar para armazenagem, porque eles também têm armazéns. São poucos, não são muitos os produtores que têm, mas existem. Mas ia ficar muito difícil de fazer as ligações, porque da mesma forma que tem produtores grandes que têm seus próprios armazéns, tem aqueles que mandam seu produto para armazéns públicos e também para armazéns privados. Então ia ficar mais difícil de fazer as ligações. Então a gente deixou assim e puxou as setinhas diretamente do grande produtor sequeiro e do grande produtor irrigado, puxamos as setinhas também para a indústria de beneficiamento. E também fizemos as ligações com os armazéns, tanto do produtor, do pequeno produtor, quanto do grande produtor. Eles vão mandar o produto deles para os armazéns públicos e também para os armazéns privados. E só no caso do grande produtor é que vai ter, às vezes, essa ligação direta com a indústria de beneficiamento. Aí, para continuar a explicação aqui, eu vou passar a palavra aqui para a Letícia. Oi, gente, bom dia. Primeiro, a gente vai falar um pouco mais dos armazéns públicos e privados, né? Nesse caso, como a gente estava trabalhando com as duas regiões, tanto o Rio Grande do Sul como o Tocantins, eu tentei separar um pouco e explicar um pouquinho de cada um. Mas quando a gente vai mexendo, a gente se depara que elas são muito parecidas. A Conab, para quem não sabe, ela fez uma pesquisa já há algum tempo, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, no caso, ela faz uma pesquisa anualmente para saber sobre esses armazéns privados e ela que controla esses armazéns públicos, né? Então, assim, eu busquei alguns dados mais específicos sobre o assunto, que eu posso até compartilhar com vocês, mas, assim, o intuito é mesmo vocês saberem da onde que vem. Mas, assim, explicando rapidamente, a gente viu que nos privados, a grande maioria do estoque privado, ele vai para o Rio Grande do Sul, e o Tocantins também tem uma parcela, mas é bem menor. Ela vem crescendo nos últimos anos, na verdade, no Tocantins. No Tocantins, esse armazenamento e a produção foi aumentando nos últimos anos, mas de acordo com os dados que eu obtive, o Rio Grande do Sul ele tem um grande estoque, tanto público quanto desses privados também. O próximo ponto que a gente vai falar é sobre as agroindústrias, né? Essas indústrias de beneficiamento, que, assim, são partes de um processo gigantesco que a gente já viu sobre o arroz. O arroz tem uma gama de setores absurdas, como vocês podem ver aí. Tem o arroz polido, o arroz integral, o arroz parborizado integral, enfim. São muitas vertentes do arroz que vêm desses armazéns. Os armazéns, eles... Engraçado que tem dois tipos de armazém que eu consegui perceber, que é o antes, que é esse de arroz em casca, e um armazém que vem depois, mas ele não é tão falado assim, que depois que tem esse processo da parborização do arroz, que vira esse arroz de beneficiamento, tem alguns casos que eles deixam em armazéns também esse arroz de beneficiamento, mas não é tão assim explícito nas minhas pesquisas. Por enquanto eu ainda não achei tanta coisa. Então, continuando. Do arroz em casca desses armazéns vão para as indústrias que se desmantelam nos arroz nos diversos tipos de arroz que a gente conhece e os que estão descritos aí. E, em seguida, temos as indústrias que são consideradas indústrias de terceiro nível, que são as indústrias alimentícias, cosméticas, as bebidas e as rações de animais. E uma pequena coisinha que dá para notar, que se vocês verem que se a Dani puder ir puxando para o lado assim, a caixa da casca, ela não vai para uma indústria de uma produção exatamente, ela vai direto para
para produção de energia, que é um pouquinho diferente. E um aspecto que a gente mencionou também, para passar bem rápido, se puder chegar só mais um pouquinho para o lado, são os países exportadores e os países importadores, que nas nossas pesquisas, os principais são esses aí, os países exportadores, a Venezuela, Costa Rica, Senegal, Estados Unidos, Índia e Guiana. E os países importadores é o Paraguai, Uruguai, Argentina e Estados Unidos. Dando sequência, o Jonathan. Ok. Quero voltar um pouquinho aqui na parte da indústria. Todos estão me ouvindo? Estamos. Ok. Então, dentro desses vários tipos aqui já saindo do beneficiamento, né? Você tem uma parte aqui do arroz que vai diretamente para o alimento. Então, o arroz polido, integral, parbolizado integral, que estão nessa mesma cor, eles vão aqui na indústria alimentícia, né? E aí tem outros subprodutos, que é o farelo, que acaba indo para a indústria cosmética de ração animal. Os fragmentos também de grãos e o quebrados e quirela também, que vão para a indústria de bebidas e ração animal. E a casca, como a Letícia mencionou, que volta ali para outros elos, né, produtivos, né, de fazendas e produção de energia. Da indústria alimentícia, aqui seguindo o fluxo, aí isso é comercializado, né? Pode ser exportado, e aí você tem intermediário aqui, que são as tradings. Né? As tradings, elas têm um papel importante também para a questão de hedge e tudo mais, operações financeiras, mas assim, que aqui não está explícito, pode ser um tema de um outro assunto. A indústria cosmética também e as demais indústrias, elas então distribuem seus produtos, aí você já começa a entrar em outras cadeias, né? Com outros produtos. E aí é que a gente destacou o distribuidor de atacado, né? Que faz essa distribuição depois para o varejo. Embora a gente sabe também, aqui está indicado, que existe um bypass também, que às vezes a indústria alimentícia vai direto para o varejo, enfim, o varejo vai ser tratado pela Mari. Então, e aí é isso, e os trades, então, eles fazem essa intermediação, né, de importação e exportação aqui nos elos da cadeia. Eu acho que da minha parte é isso. Passo para você, Mari. Bom dia, estão me ouvindo? Sim. Tá. Partindo do atacado, podemos ver que é uma seta que vai direto para os consumidores, que seriam os fazendeiros e a granja. Isso se dá por conta da indústria de ração animal, que eles vão para o distribuidor do atacado e vai diretamente para os consumidores. Em seguida, há umas setas que vão diretamente para o varejo, que seriam os supermercados, as cozinhas industriais, restaurantes, os caterings e as farmácias. Vou explicar direitinho o que é caterings aqui. Catering seria meio que um buffet, um serviço de fornecimento de refeições, onde a empresa é contratada e ela é responsável pelo preparo do alimento, o transporte, a montagem dos pratos, a limpeza do pós-evento e entre outros serviços. Aí, partindo dos varejistas, eles todos vão vender para os consumidores em geral. E o restante dos consumidores, eles vêm diretamente das indústrias. E é isso. Ok. Muito bom. Gostei mesmo. Parabéns. Acho que vocês fizeram uma mudança bem intensa, né, naquilo que vocês me mostraram da última vez. E acho que entenderam bem a mensagem. É isso mesmo. Ficou muito bom. Eu diria que tem muito pouca coisa a comentar aqui, mas são detalhes. Acho que o mais importante, vocês colocaram. Acho que a turma toda pode ver. Eu vou, inclusive, abrir a palavra também para alguém que quiser perguntar,
comentar alguma coisa, tá? O momento é de uma reunião global, mas muito bom, gostei mesmo. Eu gostaria só de fazer alguns comentáriozinhos, que são detalhes, mas eu acho que acaba que esses detalhes vão melhorar ainda mais o trabalho de vocês. Primeira coisa é o seguinte, vocês fizeram isso no PowerPoint, certo? A ferramenta é o PowerPoint? Não, Alguém me professor, responde? é um Não? site específico que a gente monta isso Ah, aqui. tá. Se depois Bom, então quiser, passar isso. Não, tudo Bom, bem. pessoal. Eu só queria dizer o seguinte: no PowerPoint, eu não sei nessa ferramenta que vocês estão usando, mas no PowerPoint, a gente consegue colocar a cabeça da seta aí, onde é que está esse triângulozinho da seta, a gente consegue colocar ela no meio da caixinha, exatamente no meio das caixinhas. Então, se Não, colocar, facilita muito a forma de apresentação. Diga, Daniela. então, na verdade, ele vai por meio da caixinha, só que a gente, particularmente, visualmente, ficou, tipo, porque tem uns que vai várias setinhas para a mesma caixinha. Sim. Se, por exemplo, aqui, ó, o distribuidor de atacado, vai 4 setinhas para lá. Se não tiver problema delas ficarem tudo juntinhas no mesmo pontinho lá. Não, tudo bem. Vocês vejam se ficar melhor. Para mim não tem problema não. Eu acho que normalmente fica melhor apresentado, mas avaliem lá. Se achar que fica ruim, deixa como tá. Mas, por exemplo, pega esse exemplo aí do armazém público aí em cima, tá vendo? Que elas tem duas setinhas mostrando para a ponta do quadrado. Eu acho que não fica muito legal quando é assim. Ideal é se ela saísse do meio do grande produtor sequeiro e fosse direto por meio do armazém público. É só uma frescura da minha parte, mas essas frescuras acho que dão uma imagem melhor. Mas enfim, é um detalhe, depois vocês avaliam lá. Eu Outra tô coisa. falando mais parecido com o que tá ali no consumidor geral, que tá. Isso. Do consumidor geral está exatamente do meio para o meio, tá vendo? E mesmo o outro de baixo, cozinhas industriais, ela está saindo do meio da cozinha industrial e não está indo exatamente para o meio do consumidor geral. Aí eu entendo a pergunta da Daniela, o comentário da Daniela, porque estaria junto com o outro, né? A cabecinha da seta estaria todas juntas aí. Mas eu acho Isso. que Aí mesmo vai assim, deformar a seta, mas se não tiver problema, podemos não. fazer dessa forma, Não sem tem problema. problema, não. Não tem Ah, então problema tá porque a bom. gente sabe que do outro lado de onde ela está saindo, não tem seta. Então a gente sabe que ela está indo para lá. Ok? Do lugar que ela está saindo não tem o triângulozinho, só tem o destino. Então, mesmo que ficar vários triângulozinhos no destino junto, a gente sabe que é ali que é o destino. Eu acho que fica melhor, tá? Bom, outra coisa, gente. Essa caixa da indústria de beneficiamento, aumenta aí de novo, focando na indústria de beneficiamento, para mim. Numa boa que eu fico. Isso, beleza, tá bom, tá ótimo. Então, olha só. Você já sabe até o que eu vou falar, né? De novo, a questão das caixinhas. Acontece que eu percebi que vocês fizeram pontilhado, né? Não só ao quadradinho pontilhado, quanto a setinha pontilhada. Eu acho que isso é uma forma de diferenciar das outras caixas, ou seja, a gente vê que isso aí não é agente, isso aí é produto. No entanto, eu pediria uma outra coisa a mais. Mesmo deixando pontilhado, como vocês deixaram, mesmo as setas ficando pontilhadas, apesar de que as setas de saída, elas vão estar indicando uma saída do produto para a indústria, né, o que não é correto, mas sendo pontilhado a gente vai entender que a mensagem que vocês quiseram passar, mas eu peço uma sugestão, uma mudança para vocês. Em vez de vocês colocarem esse desenho em retângulo, coloca ele de outra forma, ou seja um oval, uma coisa assim, né, oval, ou seja aquele quadradinho, aquele quadrado retângulo que tem as pontinhas quebradas, sabe qual que é? Um desenho que ele fica arredondado nas beiradas para diferenciar mais ainda o que vocês quiseram mostrar. Eu prefiro, por exemplo, quando tem igual lá vocês colocaram lá nas exportações e importações, que vocês colocaram em parênteses o que é.
Ali seria a melhor forma. Então eu colocaria aí do arroz em casca para o arroz polido, duas imagens que não sejam quadrado ou retângulo. Tá? Até porque o arroz em casca está errado, né? Arroz em casca é produto e ele está com uma caixinha igual a todas as outras caixinhas do modelo. Que na verdade a venda não é do arroz em casca para o arroz polido e do arroz polido para a indústria alimentícia. A venda é da indústria de beneficiamento para a indústria alimentícia. A seta tem que sair da indústria de beneficiamento para a indústria alimentícia. Então, eu entendo, assim, a angústia que vocês devem estar agora me ouvindo dizer isso, porque falam assim, puxa vida, a gente quer mostrar que o farelo é que está indo para tal lugar. Eu sei, estou até aceitando, já que vocês colocaram um pontilhado. Mas eu, mesmo assim, eu quero que vocês diferenciem o que está aí dentro dessa caixa de indústria de beneficiamento, tá? Coloquem uma bola, coloquem uma coisa oval, coloquem um retângulo com as beiradas quebradinhas, redondinhas, coloquem qualquer outro formato que não seja o mesmo dos agentes. Diga, Professor, Daniela. nesse caso, eu tiro as setinhas da ligação do arroz em casca para os outros? Eu tiro a setinha no final ou eu deixo sem, por exemplo? Eu acho que você poderia tirar, e te dou uma sugestão, coloca um cochete grande, Ah, beleza. Tá. tá? Põe um cochete grande que vai abraçar do arroz em casca para todos os outros. Tá Aí a bem. gente tira a seta, não existe seta aí, tá? Tá. Uhum. Vamos ser preciosistas nessa coisa do agente estar dentro da caixinha, porque isso é uma mensagem também que o modelo passa, entendeu? O modelo tem que passar a mensagem de que quem liga com alguém é só agente com agente. A seta tem que ligar agente com agente. E aí vocês podem trazer alguma novidade aí interessante para mim na próxima apresentação de vocês. Bom, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Acho que foi quem que falou? Foi a Maria. Agora esqueci quem que falou a coisa do. Não sei se foi o Jonathan, esqueci agora. Quem falou a coisa do armazém público e privado no Rio Grande do Sul e Tocantins. Fui eu, Letícia. Foi você, Letícia. Então veja bem. Aparentemente isso já pode ser um dos gargalos que vocês podem estar identificando. Não sei se é. Ou seja, talvez uma carência de determinados armazéns privados ou sei lá, ou de capacidade instalada de armazenagem em um dos dois estados. Mas enfim, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte aqui, isso, se depois foi identificado como um gargalo, já é alguma coisa para ser diferenciada aqui no modelo, na forma de um íconezinho, alguma coisa na parte dos armazéns. Vocês colocaram armazéns aí. Ontem eu estava conversando com outro grupo e até sugeri que, por exemplo, isso pode ser colocado na forma de um número, tá? Então, um número ou letra e tal, que vão estar identificando depois desses gargalos, tá bom? Então, é só para te chamar a atenção. Gostei do que vocês fizeram aí de colocar a segmentação dos produtores dessa forma, tá? Bom, enfim, as segmentações estão perfeitas, tá? Em todos os aspectos. Desde o fornecedor de insumo até o consumidor, acho que está perfeito. Parabéns, não tem nada a comentar. Talvez só lá no consumidor, eu trocaria a palavra produtor de energia por gerador de energia, talvez, tá? Acho que é uma palavra mais adequada, do que o produtor. Acho que é gerador de energia, aquele que gera energia, né, que vai atender a outro daí para frente. Mas enfim. Gostei da explicação do catering, que eu também não sabia, tá? E no mais, acho que é isso, tá? Eu acho que esses detalhes, vocês estão vendo que são poucos detalhes, ok? Eu acho que a próxima apresentação de vocês já vão trazer os gargalos, essas melhoriazinhas aí que a gente está falando, e os gargalos, ok? Por exemplo, vamos supor que tenha um gargalo que seja relacionado ao ambiente institucional, por exemplo, uma legislação que afeta um estado e não afeta o outro, ou que afeta os dois.
Então, esse ícone, esse triângulozinho, estrela ou número, ele iria lá para cima no ambiente institucional, colocava lá perto. Tá? E aí depois, obviamente, explicaria isso. Mas eu acho que chega de falar, eu acho que está ótimo. Tá? Eu acho que os outros grupos viram aí também como que o modelo deles devem ficar. Né? Obviamente, alguns mais simples, outros mais complexos, mas é mais ou menos isso. Bom, antes de eu passar para outro grupo, eu quero ouvir de vocês, dos colegas, tanto do grupo quanto dos outros grupos, se tem algum comentário, alguma coisa a complementar, alguma dúvida. Na verdade, é uma reunião do grupão agora, hoje, né? Pessoal, eu tenho Ninguém? uma dúvida com relação aos gargalos para demonstrar aqui. A Ah, gente pode colocar, por exemplo, que nem você falou, uma estrelinha, um negocinho no local e nos próximos slides ter o que é e a explicação ou não? Já vamos só mostrar aqui o complexo e daqui mesmo já falar. eu acho que fica muito apertado se for colocar as coisas aqui, tá? Se for Uhum. 5 ou 10 gargalos. Se vocês acharem, por exemplo, abaixo aí dos países importadores, se vocês acharem que aí cabe um, um retângulo colocando esses gargalos como se fosse uma legenda, tudo bem. Aí, nem que seja só uma informação e depois o detalhamento sobre ele fica no trabalho escrito. Tudo bem. Se não couber, pode ser feito como uma outra lâmina, como da forma como vocês acharem. É, talvez um hiperlink daqui que vai para uma outra, uma coisa assim. Todos os semestres, o pessoal faz a apresentação do modelo depois num pôster. Como nesse semestre a gente mudou tudo, então não tem o pôster. Mas vocês usaram uma ferramenta aí que ela amplia o espaço. Então, já que vocês estão usando essa ferramenta, né, podem usar aí também o espaço aí de baixo para poder colocar esse modelo. Essa caixinha dos países exportadores, dos países importadores, elas podem subir mais e aí vai sobrar um bom espaço aí embaixo para vocês colocarem. Fica a critério de vocês, tá bom? Agora, o ícone, o número ou o íconezinho, ele tem que estar lá no modelo, lá dentro do modelo. E aí ele pode estar em vários lugares, tá? Ele pode estar repetido, por exemplo, se for produtor, vamos supor que seja alguma coisa ligada só ao grande produtor. Então vocês vão colocar só nos grandes produtores ali. Se for uma coisa ligada a todo o elo dos produtores, ou vocês colocam nos 4, ou colocam em cima lá, mostrando que é na vertical relacionada ao produtor. Vocês vão achar a melhor forma de colocar. Isso aí eu não. Aí é que eu falo que entra bem a criatividade de vocês, porque até agora fica uma coisa muito engessada, né? Eu estou dando algumas regras aqui que não são meio imexíveis, como diz. Mas daqui para frente vocês podem modificar alguma coisa aqui buscando a criatividade de vocês para ficar melhor apresentado. Tá bom? Tá Jonathan, certo. queria falar alguma coisa também? Parece que levantou a mão aí. Ah, sim, não, é só um comentário, como você citou o gargalo ali nos armazéns, Hum. é que normalmente os produtores, principalmente os pequenos, eles mandam a produção direto para esses armazéns, né? E sem negociação de preço. E normalmente a empresa que está lá cuidando desse armazém é que vai comprar depois. Então eles meio também que ficam na mão dessa indústria, né? Que mantém esses Aham, do armazéns. mercado. Exatamente. Se ele tiver que vender para outro cara, ele vai ter que pagar todo o custo da armazenagem. Então, isso pode ser um problema e a gente vai identificar depois nos gargalos. Legal, ótimo, perfeito. Isso mesmo. Eu não vou ouvir o gargalo. Eu sei que vocês, até sem querer, colocaram a lâmina seguinte ali que já tem uns gargalos, mas eu vou preferir não ouvir hoje para a gente poder dar oportunidade para os outros grupos, tá? Aí da próxima a gente já, com o modelo prontinho, vocês já apresentam os gargalos, eu acho que fica melhor. Mais alguém, gente? Não? Então tá bom. Então, brigadão aí para vocês, parabéns, viu? Muito bom mesmo. Faça essas mudanças aí. Eu acho que a mudança das setas, eu acho que é um detalhe que vai ajudar, vai ficar bem mais bonitinho, tá? Acho que fica mais adequado. Mas enfim, vamos lá. Próximo grupo, qual o outro que queira apresentar hoje? Mais ninguém? Professor, Hum,
Eu Quem é? ia apresentar eu e a Rebeca. Luana. E Diga, Rebeca. só que a Luana não apareceu e ela que ia compartilhar a tela. Ah, tá. Não, então deixa, vocês É, apresentam. Você não está acho- com nada, ela que ia estar, né? não, eu ia falar também. Pois é, mas a tela está com ela, não está com você. Eu não consigo Tá. compartilhar aqui porque eu tô do celular. Ah, tá bom. Não, então aguardemos a próxima vez. Mas ninguém? Ninguém avançou nada? É. É uma pena, né? A gente vai perdendo tempo aqui, a oportunidade de estar avançando. Se não tem, nós vamos parar por aqui, ok? E aí, na semana que vem, a gente tem a aula teórica e na outra semana eu quero que vocês se preparem, tá? Porque o tempo vai passando e a gente vai avaliar essa apresentação de vocês. Vocês viram aí como que é importante, né? Ter essa apresentação para poder ir construindo, melhorando. Tá? E é aquilo que eu falei desde o início. Eu não vejo se está errado ou se está certo. Eu vejo só a apresentação nesse momento. O errado e o certo vai ser lá no final. Bom, se ninguém tiver mais nada, perguntar, nem comentar, nem apresentar, eu vou ver a chamada aqui dos outros agora, de novo. Bom, o Alexandre chegou, né, Alexandre? Alexandre chegou. Peguei, Ananda. professor. Ananda está aí também. Professor. Beatriz. Bom, Beatriz não está. Gente, alguém dá notícia da Beatriz? Ela tem faltado bastante, não, né? O grupo dela. Ela Oi, tá fazendo professor. disciplina. Ah, Acho que ela eu não sei o que foi também não, porque ela faltou hoje antes da apresentação também, né? Mas eu não sei o que foi aham. não, vou perguntar para ela. Não, tá bom. Até porque na outra disciplina ela não fez a prova também, ela está fazendo outra disciplina comigo, e eu fiquei pensando, preocupado. Bom, vamos, tudo bem. O Cal, presente, chegou. Daniele está aí. Fabrício. Presente, tá aí. operante. Isso. Guilherme Nunes, presente. A Jennifer está aí também. A Jennifer estava com um problema de estrada, ela estava na estrada. Bom, depois ela acompanha lá. Gustavo, presente. Depois Jonathan, presente. Letícia, presente. A Luana então não veio, né? Não apareceu. Luiz Guilherme, presente. Maísa, presente. A Maísa estava e saiu. Marcos, presente. Mariana, presente. Pedro Neves, presente. A Rebeca, presente. O Renan também não veio. Renata também não. O Rodrigo presente e a Saila presente. Ok. E aí, Saila? Presente mesmo? Ou você deu uma saidinha? Eu acho que a Saila, ela vem cá, liga e dá uma cochilada. Continua na cama. Bom, tudo bem. Gente, então ficamos assim. Eu espero que essa semana vocês avancem nos modelos, principalmente aqueles que não trouxeram hoje, para que vocês tenham 2 semanas aí para avançarem e colocar o negócio, o modelo de vocês numa posição bem melhor, tá bom? Então tá legal. Eu vou então, deixa eu só fazer um negócio aqui.
Vou experimentar um negócio aqui, baixar uma lista de presença. Agora eu vi que tem um jeito de baixar aqui. Aí vou baixar aqui a lista. Gente, então tá bom. Um abraço para vocês. Na semana eu coloco a nota das provas lá também. Eu corrijo e coloco lá no Moodle, tá? Abração. Tchau para vocês. Tchau, professor. Bom Falou, dia. professor. Bom final de semana. Tchau. Tchau, professor. Bom dia. Tchau, professor. Bom final de semana. Vocês também. Tchau, gente. Bom dia. Fiquem Tchau. com Deus.